Bonjour, eu sou a professora Vitória, sou professora de francês aqui da Duflé e esse é o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos que vai sair todas as sextas-feiras aqui no nosso canal. Então, se você não quiser perder nada sobre língua francesa, francês, mundo francófono, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, nada melhor do que começar essa série de vídeos com a pergunta que vocês mais fazem, que é: Vitória, como você aprendeu francês? Para isso eu vou precisar contextualizar vocês, então eu tenho um roteiro aqui, caso eu me perca. Mas antes de tudo, eu vou responder também a uma pergunta que vocês sempre fazem, que é: Vitória, você é francesa? Você é nativa? Você tem família na França? Primeiramente, eu não sou francesa, eu não sou nativa, eu não tenho nada a ver com a França. Eu sou nascida no interior de Tocantins, numa cidade chamada Grupim, uma cidade pequenininha. Depois eu vim morar aqui em Recife, Pernambuco, que é onde a minha família paterna mora. Também já morei no Pará, no interior do Pará, que é onde a minha família materna mora, e retornei a Recife para fazer o terceiro ano do ensino médio e a minha graduação. Então não tenho nada a ver com a França, eu nunca estudei francês, eu não tenho a mínima ideia. A única coisa que eu sabia do francês era que minha mãe estudou numa escola que ensinava francês e ela sabia cantar o hino da França. Ponto. Esse era o meu contato com o francês. Então, como que você decidiu aprender francês? Como que você aprendeu francês até virar professora? Eu preciso contextualizar vocês um pouco da minha história. Assim que eu me formei no ensino médio, eu fui fazer uma faculdade privada de Relações Internacionais. Em paralelo a isso, dessa faculdade de Relações Internacionais, que fiz porque estava meio perdida depois do ensino médio, assim, eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa fora, né, em outros países, mas não sabia muito bem o que fazer. Fui para essa faculdade privada de Relações Internacionais e, em paralelo a isso, pensei, devo aprender uma língua. E aí, meu namorado descobriu um curso da Prefeitura do Recife, onde a gente passava por um sorteio e fazia cursos de idiomas. E aí foi quando eu escolhi o francês? Não, eu escolhi japonês nesse curso. E o que isso tem a ver com o francês vai se conectar lá na frente, eu juro pra vocês. Mas eu escolhi japonês e comecei a fazer as duas coisas, a faculdade de Relações Internacionais e o curso de japonês. O curso de japonês, ele era assim, eu ia pra aula, fazia o que tinha na aula, ai, maravilhoso, muito bom. Depois voltava pra casa e zero japonês. Ia pra aula, fazia as coisas da aula, voltava pra casa e zero contato com o japonês. Então não me liguei à língua japonesa em nenhum aspecto. Porém, eu me liguei ao professor. Eu me liguei muito ao professor chamado Lucas Bioni. E ele era um professor incrível e eu achava incrível alguns pontos que era: ele não era japonês, ele não tinha nada a ver com o Japão, ele nunca tinha pisado o pé no Japão. E ele ensinava japonês de uma maneira incrível. E o professor Lucas Bioni, ele tinha formação em letras francês pela Universidade Federal de Pernambuco. E ele sempre falava do francês comparando com o japonês. Então, a gente às vezes reclamava de alguma coisa do japonês, algum assunto novo, ele dizia: porque vocês não viram francês. É porque vocês não viram francês. E aí eu ficava: mas não é possível que ele fala japonês e tá falando assim dessa complicação que a língua francesa tem. Então, eu fiquei com aquilo no meu imaginário, né? Nisso do francês e tudo. Chegou em um determinado momento da graduação que eu pensei, eu tenho que falar um outro idioma, né? Eu já tenho o português, o inglês, ok, eu sei. Tô fazendo o japonês, mas não me envolvo muito, preciso fazer um novo idioma. E aí eu fiz o Enem. Eu fiz o Enem para testar, tirei uma boa nota do Enem. E pensei, por que não unir o útil ao agradável? Já que eu fiz o Enem, eu tô com uma boa nota, posso fazer uma faculdade de letras e algum idioma, letras espanhol, letras inglês, letras francês. Porque assim eu vou fazer uma coisa que vai ser gratuita, que é da Universidade Federal. O curso privado estava muito caro na época, a faculdade privada. E aí eu vou aprender um idioma. E aí eu vou ser uma poliglota. Tá, era o que eu pensava, né? Então, como o professor Lucas Bioni, nas aulas de japonês, ele falava muito do francês e da graduação dele em francês, eu pensei, eu vou fazer letras francês.
Me matriculei, comecei o primeiro dia de aula, aquela recepção, e estava fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo. A faculdade privada, não, o curso de japonês de manhã, a UFPE, né, letras francês à manhã, um pedaço da manhã à tarde, e relações internacionais à noite. Então, estava ocupando os 3 turnos. E aí eu entrei na faculdade pública pela primeira vez, primeiro dia de aula, caloura, vi aquele mundo e pensei, eu gostei daqui. Eu acho que aqui vai me dar muitas oportunidades. Gostei da universidade pública, mas fiquei levando as 2 coisas ali, o japonês e relações internacionais, juntos. Quando eu fui passando pelas aulas da UFPE de letras francês, aquele primeiro período, ele é um período onde a gente tem muitas aulas de educação, de matérias em comum em todas as letras, então não tem muito contato com o francês. Mas quando chegou no primeiro dia de aula da cadeira de francês, eu descobri que na UFPE, primeiro, e coisas que eu descobri na prática, eu fui com olhos vendados, não recomendo. Primeiro, a UFPE, ela te forma para ser professor de francês, ela não vai te ensinar o francês. Segundo, eu não ia ser professora de português e francês. A graduação inteira, ela é para ser apenas professor de francês. Então, imaginem. E aí, eu descobri um terceiro ponto, que depois, a partir do... Eu não lembro agora ao certo se era o terceiro, quarto período, quase todas as cadeiras iam ser dadas em francês. Então, eu estava tendo contato com português ali nos primeiros períodos, nas cadeiras que são em comum, nas letras, em todas as letras, mas depois eu ia ficar tudo em francês. E a faculdade não ia me ensinar o francês. Aí foi quando eu pensei, eu gosto daqui. Eu fiz alguns colegas, eu estava mais envolvida, porque na faculdade de Relações Internacionais eu não tinha amigos. Eu quero ficar aqui. Eu fiz o quê? Eu tranquei a faculdade de Relações Internacionais, eu já estava quase terminando, eu tranquei. Eu terminei o curso de japonês e eu falei, eu vou me dedicar ao francês. Até conversei com meu professor Lucas Bion na época, enfim, e falei, eu vou me dedicar ao francês. Como a faculdade ela não ensinava o francês, mas eu tinha professores, né, que davam aula e tudo, que davam aula de francês também na faculdade, né, dando outras cadeiras, eu comecei a estudar o francês muito por conta, mas por conta do tipo assim, os professores eles nos guiavam, eles diziam o que a gente tinha que estudar, eles nos corrigiam em sala, eles nos ensinavam algumas coisas, mas muitas coisas eu tinha que estudar sozinha. Então, como meu namorado tinha começado na UFPE também, eu estudava em letras francês no período da tarde e ele fazia uma outra faculdade à noite. Aí eu ficava a noite inteira na biblioteca até ele sair, estudando, conjugando o verbo, para depois dar para os meus professores corrigirem as atividades, as coisas que eu fazia, justamente para aproveitar esse tempo, porque se eu voltasse para casa eu ia perder tempo no trânsito, até que eu chegasse em casa ia ser muito tempo e eu ia chegar a ficar com preguiça de estudar. Eu ficava lá direto até a hora dele sair e a gente vinha embora para casa juntos. Então, assim, eu comecei a estudar muito por conta, mas eu tinha esses professores me guiando. Aí, o que aconteceu? Eu senti aí uma certa evolução no francês, mas eu ainda tinha matérias em português, então eu estava tranquila. Eu comecei a descobrir coisas como descobrir umas musiquinhas, então comecei a ouvir, comecei a assistir uma série que eu já conhecia, só que eu comecei a assistir ela em francês, com legenda em francês, que foi Orange is the New Black, que não tem nada a ver com o francês, mas como eu já conhecia a série, eu comecei a fazer isso. E comecei a tentar evoluir um pouquinho no francês, mas claro, assim, muito limitado. Eu estava no primeiro período da graduação. Quando chegou no segundo período, a gente que tinha que fazer o nosso currículo. Para quem não sabe, no primeiro período da UFPE é a direção, digamos assim, que coloca as suas cadeiras. Já no segundo período, você que escolhe as suas cadeiras. E eu pensei, top, perfeito. Fui escolher minhas cadeiras e falei assim, vou fazer uma cadeira optativa. Escolhi o quê?
littérature de jeunesse, que é literatura infanto-juvenil. Só que eu não contava com uma coisa. Eu não contava que essa cadeira seria 100% em francês, porque eu estava esperando cadeira 100% em francês a partir do terceiro ou quarto período. Mas eu estava no segundo, eu tinha acabado de começar a ter contato com o francês, eu tinha 6 meses de contato com o francês. E muitas das cadeiras eram em português com pessoas que faziam outras, faziam pedagogia, faziam letras português, letras espanhol, letras inglês. Eu não estava esperando. Quando eu cheguei na primeira aula dessa cadeira, que eu vi a professora falando assim, eu falei, lascou. Lascou. A primeira coisa que eu fiz foi falar para ela que eu ia precisar de consulta para fazer a prova, porque eu não ia conseguir escrever tudo sozinha, porque ela disse que na prova a gente ia ter que escrever bastante em francês. Muito, muito. E a gente teve que ler muito em francês, porque a cadeira era literatura e todas as discussões eram em francês. O que aconteceu? Eu li muito nessa cadeira. O que a gente tinha que ler? Era contos como de Perrault, contos também, historinhas como a Bela Adormecida. Eu vou falar assim muito superficialmente, mas o Petit Prince, claro, o Pequeno Príncipe. Muitos contos, muitas fábulas, muitas histórias infanto-juvenis. Tudo era em francês, todos os textos que ela nos dava eram em francês, e eu comecei a ler isso. Eu não entendia muita coisa, porque o que eu sabia de tempo verbal era o presente e o futuro próximo no máximo, nem passei composer, eu não estava sabendo muito. Mas eu comecei a estudar muito, 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 muito. Eu observei que nas histórias tinha muito tempo imparfait, então comecei a estudar muito imparfait, né, que é o tempo que a gente usa para contar a história, tipo, era uma vez uma menina que morava. Comecei a estudar muito imparfait. Eu tinha uma outra cadeira que era em francês, que era justamente essa cadeira que a professora nos ajudava a aprender francês, mas que não era o objetivo da cadeira, sabe? Então, eu ia com as minhas dúvidas, eu tentava formar as frases com que eu estudava para literatura infanto-juvenil nessa aula de francês 2, e os professores sempre ajudando, mas eu estudando muito por fora, né? Estudando muito por fora. Uma coisa que eu fiz muito nesse período foi assistir videozinho no YouTube de criança, porque tinha muito videozinho infantil contando a história da Bela Adormecida, da Bela e a Fera, tudo que a gente estudava em sala. Então foi uma época que eu assisti muito vídeos infantis. Mas, como eu disse, né? Eu estudava muito nesse período depois que a aula terminava. Então, se a aula terminava às 7 da noite, que era o dia que terminava mais tarde, eu estudava das 7 até mais ou menos a hora que meu namorado ia embora, que era, sei lá, umas 10 horas da noite. Então, eu estudava nesse período. Final de semana eu não tinha muito contato com o francês, enfim. Quando chegou na metade do segundo período, eu pensei, eu tô lascada, porque eu sei que a Universidade Federal consome muito do meu tempo. Eu via uma amiga que já tinha entrado falando francês, dando aula, se virando, e eu simplesmente ainda estudando muito francês e longe de falar francês. Eu pensei, eu vou dar aula. Vitória, mas como você vai dar aula no segundo período se nem você tá falando direito? Eu pensei assim, eu não sei, mas eu vou dar aula. Como que eu vou dar aula? Eu comecei a juntar o que eu estava estudando na graduação de metodologia, de papel do professor em sala de aula, né? Isso eu tinha da graduação. Só que o francês suficiente eu não tinha. Eu comecei a estudar para preparar as aulas. Então, se eu tinha que dar uma aula de saudações, eu estudava muito as saudações. Estudava todas as perguntas que o aluno poderia me fazer sobre saudações e preparava uma aula em cima disso. Se eu fosse dar o verbo être e o avoir, que é o verbo ser e estar e o verbo ter, eu estudava muito a conjugação desses verbos. Eu lembro que eu ficava repetindo a pronúncia. Eu pensava em todos os erros que os alunos poderiam cometer para eu prever e estudar e corrigir, e em todas as perguntas que eles poderiam me fazer sobre esse verbo para eu prever, estudar e responder. Então eu trabalhava preparando aula com previsões, era como se eu fosse uma vidente.
Eu tenho que me preparar porque eu não tenho um nível de francês tão legal, mas eu tenho que me preparar para todos os cenários possíveis. E aí eu postei um anúncio de aula na OLX. Chegou um aluno para fazer aula, foi até presencial. Eu dei aula e todas as vezes que eu dava aula para ele era 2 ou 3 vezes na semana, presencialmente numa biblioteca aqui. Eu estudava antes a aula que eu ia dar, estudava muito e chegava e dava aula para ele. Então, como ele era um aluno iniciante, eu ia evoluindo o meu francês com ele junto com a evolução dele. Então, no começo eu não precisava usar tanto francês na aula, porque ele era iniciante. Mas depois eu ia evoluindo. Então eu estudava o assunto que eu ia dar, falava um pouquinho mais de francês com ele na aula, misturando com o português, e ensinava aquele assunto para ele. Nisso eu comecei a ver que o meu francês evoluiu muito rápido, muito rápido. Eu comecei a estudar muito, estudar para dar aula e evoluiu muito rápido. Deixei esse anúncio na OLX, apareceu uma outra oportunidade de aula online, e aí eu também dei aula online, e essa aula era mais voltada para entrevista, então eu não precisava falar tanto francês na sala, eu precisava mais corrigir pronúncia e praticar a entrevista, mas era online, no Skype ainda. Continuei estudando muito, aí eu parei de ficar até as 10 da noite lá na biblioteca estudando e voltava para casa, porque aí eu me trancava no quarto, eu tinha vergonha de deixar a porta aberta, eu dando aula. Eu trancava a porta do quarto e ficava dando aula no computador, porque eu tinha vergonha de alguém me ouvir falando francês aqui. Então ninguém me ouvia falando francês em casa, na minha vida, ninguém me ouvia falando francês. Até que, nesse anúncio, passou um tempo, uma escola de idiomas entrou em contato comigo e falou: Vitória, você pode dar aula pra gente? Eu falei sim, ela falou: tá, mas você precisa passar por uma entrevista pelo telefone com o nosso diretor que mora no Canadá. Aí eu falei, certo. Ele me ligou, só que eu não sabia que a entrevista era em francês. Eu ainda estava aprendendo francês, era o meu primeiro ano com francês. Vamos colocar que isso aí era no fim do ano de 2017, né? Quando eu entrei na graduação. Então, eu ainda estava ali aprendendo o francês, 2017 ou 2018. Agora eu me perdi nas datas. Mas eu ainda estava aprendendo francês. Eu lembro que quando ele me ligou para fazer a entrevista, tudo que ele falava, eu falava oui, oui, oui. E com um sotaque quebecois muito carregado. Imagina, tava iniciando ali no francês. Ele falando com esse sotaque carregado. Lascou, era a primeira vez que eu tinha um contato com o sotaque. Eu só falava oui. E aí a minha amiga, ela tava até ouvindo a entrevista no Viva Voz e ela disse: Vitória, mas tudo que ele falou, você concordou? Aí eu falei assim: não, é que eu não sei, eu não entendi. Eu não entendi direito. Eu queria ter uma bola, um poder, não uma bola de cristal, mas uma câmara do tempo para poder voltar nesse dia e ver o que ele falou, porque eu não tenho a mínima ideia até hoje, mas eu sei que eu falei tudo ele me mandou os acessos da aula, ele me mandou o endereço, ele me mandou tudo e eu fui dar aula. Naquele mesmo esquema, estudando muito, eu tinha umas apostilas da escola, estudando muito para os assuntos que eu ia dar. Muito, mas muito. Tipo, se o aluno perguntar isso, eu sei o que é. E com muita segurança de falar, sabe? Às vezes, quando o aluno perguntava alguma coisa, eu não sabia, eu dizia, eu não sei, mas na próxima aula eu vou te responder isso, ou depois do intervalo eu vou te responder isso, eu preciso verificar, não tenho certeza. Mas sempre com muita segurança, sabe? Mostrando que eu estava dominando o francês, apesar de ainda estar estudando também. Mas claro, né? Eu tinha um nível mais elevado que os alunos que estavam aprendendo do zero. Em paralelo a isso, o que aconteceu? Eu comecei a me envolver muito na universidade. Eu fui para um projeto chamado Le Crabe, que é um projeto de uma comunidade aqui de catadores de caranguejo. Tem uma biblioteca, ensinava francês para as crianças lá. Comecei a ensinar francês lá também, fora essas aulas particulares que eu pegava de vez em quando, sempre naquele esquema, gente, a mesma coisa. Eu estudava para dar aula, Ok. Fui para um congresso de professores de francês no final de 2019, um congresso em Brasília. Cheguei no congresso, eu achava que estava falando francês porque eu já participava das discussões em sala com francês, eu já dava aula e não precisava estudar tanto para algumas coisas porque eu já dominava bem.
Cheguei no congresso, todo mundo falando francês, vocês acham que eu entendi? Eu cheguei no congresso e pensei, eu não sei o que é isso, não sei que língua é essa. Falavam comigo e eu ficava travada. Mas eu saí daquele congresso com uma certeza que eu ia ser professora de francês e que no próximo congresso que eu fosse, eu não ia travar daquele jeito e que eu ia entender o que as pessoas estavam falando. Então, continuei praticando muito, pegando esses alunos particulares, só que logo após o congresso, teve a pandemia. A pandemia acabou com tudo. E aí, eu aproveitei o tempo da pandemia para estudar mais francês em casa, mas dar também algumas aulas online, mas com a porta fechada aqui, eu não queria que ninguém da casa ouvisse eu falando francês. E também eu estudava, mas eu estava meio limitada, porque a gente sabe que na pandemia ninguém estava muito bem da cabeça, né? Tava todo mundo preocupado, então eu não me concentrava 100% naquilo. Mas eu pensei, estamos na pandemia, estamos naquela veia de produtividade também elevada, pelo menos um livro eu vou ler. Então foi na pandemia que eu li meu primeiro livro em francês, que foi Petit Pays. Primeiro livro em francês, que eu falo um primeiro livro inteiramente em francês. Eu já tinha lido outras coisas, né, naquela cadeira de literatura infanto-juvenil, outras cadeiras. Eu já tinha lido, mas não um livro, assim, que eu quis ler, que fosse 100% em francês. Peguei esse livro para ler. Em paralelo, o Diretório Acadêmico de Letras me chamou para fazer um projeto nas redes sociais de ensinar francês através de lives. Aí foi que eu fiquei mais nervosa ainda, porque vídeo fica gravado, né? Então comecei a estudar muito para fazer os vídeos e retomei aquela veia de estudar muito francês para dar as aulas. Fiz muito contato com as pessoas através desse programa, era um projeto desse projeto, porque as pessoas começaram a acompanhar o Instagram do Diretório Acadêmico, mesmo não sendo daqui de Recife, mesmo não sendo da UFPE, para acompanhar essas aulas, essas lives. E foi aí que esses alunos que acompanhavam essas lives me deram a ideia. Vitória, por que você não cria um Instagram? Você fala tão bem francês. E eu pensei, realmente, criei o meu Instagram. E aí, criei esse Instagram, comecei a postar, comecei a pegar mais aulas particulares, eu vi quanto mais aulas eu dava, mais eu evoluía o meu francês, as minhas professoras elogiavam muito em sala. Claro, assim, gente, eu estudei muito por fora, mas as minhas professoras, elas me corrigiam muito, elas me guiavam muito, elas diziam muito sobre o que eu tinha que estudar. Não só professoras, eu tinha um professor, que era o professor André também, que me ajudou muito, sabe? Mas eu sempre muito cara de pau. Eu sempre assim, eu vou falar, eu não sei se tá certo, eu vou falar. Eu vou dar essa aula, eu vou mostrar segurança para dar essa aula e falar o francês. Eu vou estudar, vou ter a segurança e depois eu aprendo mais coisas. Então eu sempre muito cara de pau, que é uma coisa importante para você aprender uma língua. Continuei postando as minhas coisas no Instagram. Decidi morar na França, mas isso vai ser uma coisa para os próximos capítulos. Fiz o teste de proficiência assim que eu decidi morar na França, né? Fiz o C1, mas eu acho que eu poderia ter feito C2. Hoje vendo aqui, poderia ter feito C2, quem sabe, mas eu fiz o C1, tive uma nota muito boa. Fui muito elogiada pelo meu francês, tanto enquanto eu estava na França. Passei por muitas entrevistas, sempre fui aprovada nas entrevistas, justamente por conta do meu nível de francês. Eu escolhi mais ou menos o que eu queria fazer, porque eu era aprovada em tudo, então eu que escolhi o que eu queria fazer, baseado nessas aprovações. E foi assim que eu aprendi o francês. Bom, eu aprendi o francês na dureza da vida, porque eu queria continuar no curso de letras francês. Eu via muitos colegas desistindo porque não aprendiam o francês e achavam que ia aprender somente na graduação. E até hoje é engraçado, porque a minha família, tanto meu namorado que viveu mais comigo nessa época, assim, mais intensamente, principalmente meu namorado, ele fala: Vitória, eu não sei como você aprendeu francês, eu não vi esse momento que você aprendeu francês, parece que você acordou do nada falando francês. Mas é porque, enquanto eu estava estudando ou dando aula, eu deixava a porta fechada, eu não queria que ninguém visse, ou eu estava estudando enquanto ele estava estudando lá, né? Eu estava estudando na biblioteca, e aí quando ele saía da aula, ele me pegava e a gente voltava para casa.
Então, realmente, para quem é do meu convívio, não viu isso, parece que eu aprendi a falar francês da noite pro dia. E para os alunos, eles pensam que eu nasci falando francês, mas não foi. Eu estudei muito, muito, muito e ainda continuo estudando francês, mas claro, hoje de uma maneira mais para se aprofundar na língua, vendo alguns detalhes, me atualizando também das coisas que estão em alta, do que estão falando, né? O que os jovens estão usando. Mas foi assim que eu aprendi francês. Agradeço muito aos meus professores que me corrigiam muito, só que eu nunca fiquei mal por uma correção, nunca. Eu fui muito corrigida, mas eu sempre pensava, na próxima vez eu não vou precisar ser corrigida. Eu pedia correção, eu tinha cara de pau de falar. Antes, quando eu não sabia formar coisas automaticamente na cabeça, eu via a discussão, via os professores discutindo alguma coisa, né, os alunos discutindo alguma coisa, alunos que tinham um nível mais avançado que o meu. Eu escrevia uma frase, porque eu tentava formular direitinho, pedia para falar e falava aquela frase que eu tinha formulado no papel. E depois isso começou a ficar automático. Então eu passei por esse processo de ser aluna, de errar, de aprender, de estudar muito, de me frustrar às vezes, de achar que nunca ia aprender a língua, né? Foi no caso quando eu fui no congresso. E depois de decidir, não, eu vou falar essa língua assim, seja por bem ou por mal. E aqui estou eu hoje. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo da série de vídeos que vai acontecer toda sexta-feira aqui no canal. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais da minha trajetória com o francês. Se tiverem alguma pergunta, é só deixar aqui nos comentários. E na próxima sexta a gente tem mais um vídeo para completar essa saga. Merci beaucoup!